Hoje, nessa era da tecnologia, tudo é novo o tempo todo, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão extremamente cansadas e essa tradição, ela vai te dar um lugar de segurança, um lugar de conforto, uma noção assim, eu tô ligado a algo mais alto. Hoje nós vamos falar sobre a importância das tradições na construção da identidade do indivíduo e, claro, também na construção da saúde familiar. A palavra tradição é uma palavra muito carregada. Quando você escuta o termo tradição, você logo pensa naquela coisa chata, naquela coisa enfadonha, aquela coisa empoeirada. Mas eu quero te ajudar aqui a repensar esse conceito de tradição, trazendo isso para a sua realidade, te mostrando como que isso vai te ajudar a ter uma vida extraordinária. Primeira coisa que você tem que entender sobre as tradições é que é impossível fugir delas. Ainda que o homem moderno tente, viver uma vida sem repetição, sem a ideia de você ter rituais, existe essa glamorização do novo, tudo precisa ser novidade. Ainda que o ser humano moderno tente fazer isso, na prática ele acaba voltando para esses rituais. Eu vou te dar algum exemplo. O ritual de assistir um filme na sexta-feira à noite, a tradição de assistir um filme na sexta-feira à noite, a tradição, por exemplo, dos eventos natalinos, que muitas vezes não tem nada a ver com o significado real do Natal, mas decorar a casa. Então, por mais que o ser humano moderno não goste tanto da ideia de tradição, ele acaba voltando a essas raízes, porque o ser humano, num certo sentido, ele encontra conforto e pertencimento nessas tradições. O Eliade, no livro dele, O Mito do Eterno Retorno, ele vai contar como que as sociedades primitivas realizavam os rituais, as festividades tradicionais, como uma forma de teatro, uma forma de viver de forma material os significados que aquela sociedade tinha. Então as tradições, elas trazem conceitos e valores, mas de uma forma performática, materializada. Por isso que elas são tão poderosas e por isso que mesmo que a gente não queira, a gente acaba caindo em tradições. Então, já que a tradição é algo insuperável, você vai ter uma tradição, por que não ser intencional em relação a elas? E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Mas o primeiro passo da nossa jornada é compreender o que significa uma tradição. Talvez isso também soe para você como um peso. A tradição é um peso, é você aceitar uma coisa que você não criou. A gente vai ver que tudo isso tem uma vantagem. Mas eu quero começar aqui dentro de uma perspectiva cristã, te mostrando que a própria Bíblia instrui isso para cada um de nós. Veja bem, Deuteronômio 6, no capítulo 6, no verso 6, a gente vê ali um momento em que Moisés está instruindo as famílias a manter os ensinamentos sobre as coisas de Deus. E aí ele diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos umbrais e na tua casa e nas tuas portas. Eu quero chamar a atenção para o verso 7. Andando pelo caminho, ou deitando ou levantando. Veja, o ensino que tem que ser passado na nossa vida e na nossa vida familiar, ele é muito mais do que simplesmente palavras. E as tradições, elas incorporam esses ensinamentos de uma forma muito rica, muito significativa. Mais ainda, você vai ver lá no Antigo Testamento que o próprio Deus estabeleceu festas para o seu povo lembrar e refletir sobre os significados. E da mesma forma, até na vida da igreja atualmente, existem algumas tradições que nós realizamos. O batismo é um ritual tradicional, a ceia é um ritual tradicional, e dependendo da sua denominação, outros rituais também vão fazer parte da sua tradição religiosa. A tradição, pelo termo, ela está relacionada à ideia de passagem. É você pegar uma coisa e passar para alguém. A própria linguagem é uma tradição. Talvez você não tenha parado para pensar. Mas nós recebemos as palavras, é isso, e delas usamos e nelas nos significamos. Então que fique claro, a gente precisa, nesse primeiro momento, superar esse preconceito contra a tradição. A tradição é um benefício, é um bem. E eu quero te mostrar como que ela vai te ajudar a ter essa vida extraordinária. Primeiro ponto aqui é entender o conceito. Então, quero que você preste atenção aqui no que eu vou te falar. As tradições são comportamentos e ações que você pratica repetidamente. São rituais regulares que você realiza ao mesmo tempo
e ou da mesma maneira. Precisa se repetir com uma certa frequência. Você pode ter tradições grandes e tradições pequenas. As tradições, inclusive, elas podem fazer parte do seu dia a dia. Então essas tradições menores, elas podem entrar ali dentro da sua vivência. E tem aquelas tradições grandes, com os grandes festivais. Ela é diferente de uma rotina e é diferente de hábitos, porque uma tradição é feita com um senso de propósito mais elevado. Quando você realiza uma tradição, quando você estabelece uma tradição, você está pensando em valores, você está pensando em conceitos, você está pensando em história. A Meg Cox escreveu um livro muito interessante sobre tradições familiares e ela define o ritual familiar ou a tradição familiar como qualquer atividade que você propositadamente repita junto como uma família, que inclui maior atenção e algo extra que o eleva acima do dia a dia. Então veja, por mais que a tradição possa ser realizada no dia a dia, o convite da tradição é para a transcendência. O que é isso? Valores mais elevados. Ou seja, toda tradição, por mais que você não tenha pensado nela, ela existe porque ela traduz um conceito, uma forma de compreender a vida. Então, as tradições, se elas forem bem feitas, e é isso que eu quero chamar a sua atenção aqui, ela vai conferir uma magia, um encanto, um espírito de textura, uma camada mais rica de percepção histórica, de senso de pertencimento, de identidade. A tradição é um lugar de conforto, um lugar de acolhimento, um lugar que te dá estabilidade em um mundo em constante mudança. E eu quero analisar esses pontos aqui, porque eu preciso que você entenda como que ser intencional nessas tradições vai mudar a sua forma de vivenciar os desafios, vivenciar a sua vida. Primeiro momento aqui, a gente tem que lembrar que a tradição fornece uma fonte de identidade. No caso das tradições familiares, por exemplo, as tradições contam uma história. No caso de instituições, essas tradições também contam uma história. Elas podem ensinar de onde você veio. Ela pode dar informação sobre a história cultural ou religiosa. Por exemplo, aqui, a gente passou o Natal no Canadá. Na ceia da véspera de Natal, que é a ceia na tradição da família da minha esposa, a ceia no dia 25, mas no dia 24 a gente comeu um prato holandês e os pais da Chelsea explicaram para os nossos filhos por que surgiu aquele prato. Ele tem a ver com a história da guerra, remonta o sacrifício que o povo holandês fez durante a Segunda Guerra Mundial, por que eles começaram, e é uma tradição, é um prato natalino que é muito repetido. Então foi um crescimento muito legal e ao participar daquela refeição tradicional, os meus filhos, que nunca foram na Holanda, puderam compreender melhor essas raízes que eles têm lá nesse país. Então essa tradição pode lhes servir como um lembrete de evento que moldaram a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua instituição e assim por diante. Então você tem que entender que essa tradição ela tem um papel importante na identidade da sua vida. E mais ainda, quando a gente pensa em tradição familiar, na identidade dos seus filhos. O Marshall Duke, que é um psicólogo que tem estudado bastante a ideia de identidade e pertencimento familiar, ele chega a analisar isso e fez um estudo, acompanhando aquele evento do 11 de setembro, com as crianças que sofreram danos psicológicos nas suas vivências, porque tiveram perdas ali naquele evento do 11 de setembro. Ele chegou à seguinte conclusão, que filhos que têm uma noção melhor dessas tradições familiares, eles conseguem enfrentar melhor as adversidades da vida. Então, a tradição familiar, ela vai contando a história, ela dá raízes, dá um senso de pertencimento e fortalece a identidade. Fortalece a identidade. E o homem moderno carece justamente disso. E a tradição, veja, numa tradição você explica coisas extremamente profundas sem precisar fazer um textão, sem precisar falar demais. O rito te ensina, a vivência do momento te ensina. E é exatamente essa nossa crise hoje. Eu falo aqui do Thich Han, um livro dele sobre o ritual, um livro bem pequenininho. Ele fala exatamente isso, que hoje em dia a comunicação do homem moderno é cheia de palavras e ninguém entende nada. Mas quando você resgata a noção dos rituais tradicionais, da tradição, você começa a comunicar com mais eficiência, valores e conceitos, sem necessariamente precisar falar demais. Então a gente precisa resgatar isso. Segundo, vai fortalecer o vínculo familiar, vai fortalecer o vínculo da sua vida com a realidade que você vive. As tradições familiares, elas vão mostrar que existe uma conexão e uma unidade mais forte do que as famílias que não têm esses rituais. Por exemplo, na nossa casa, quando eu fui criado, eu tinha uma tradição familiar que era passar o Natal com a família da minha mãe. Então todo ano eu já sabia que isso ia acontecer. E a gente passava o Ano Novo com a família do meu pai. Isso era uma tradição. Então as coisas se repetiam, a gente tinha um senso ali de ritmo do ano muito relacionado a isso. O lugar que a gente ia, o que a gente ia fazer, as pessoas que a gente ia ver, isso dava pra gente uma certa segurança. Então não tô falando
falando que você não pode mudar as viagens. São várias maneiras de fazer as tradições, estabelecer as tradições. Estou dando um relato meu aqui, que uma tradição, que é da minha família, me ajudou bastante a ter esse senso de pertencimento e esse vínculo familiar, né? Quando você tem essas tradições, você começa a confiar mais uns nos outros. E isso está muito relacionado também, isso está muito relacionado com essa noção de conforto e segurança que as tradições familiares possibilitam. Essas tradições, esses rituais familiares são um antídoto para esse sentimento atormentado de que o nosso mundo acelerado e em constante mudança não vai parar. Hoje, nessa era da tecnologia, tudo é novo o tempo todo, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão extremamente cansadas e essa tradição, ela vai te dar um lugar de segurança, um lugar de conforto, uma noção assim, eu tô ligado a algo mais alto, tô ligado a algo mais estável. Então, essas tradições, elas podem ser muito eficazes em relação às mudanças, em relação ao luto. Imagina que você tenha uma tradição de ir num lugar com a sua família. No dia que vier a faltar alguém, esse lugar vai ser um lugar de encontro. Vai ser uma possibilidade de você rememorar a vida de alguém. E eu quero que fique bem claro aqui, eu não estou fazendo um culto a qualquer tradição, eu não estou dizendo assim, toda tradição é boa, não é isso. A gente tem que ser intencional e ver quais as tradições que vão acrescentar a nossa vida e a vida da nossa família, claro. Mas ter tradição é melhor do que não ter nenhuma. Porque se você não nem reflete qual tradição que você está fazendo, alguma tradição você está assumindo sem saber o que é. Então é importante ter isso na nossa cabeça. Para as crianças principalmente, né? Por exemplo, tem o sábado a gente faz alguma coisa junto, na sexta tem um tipo de comida, sexta da pizza, ou sexta da família faz a janta junto. Isso ajuda muito as crianças a ficar, vamos dizer assim, ficar empolgadas com o que está por vir, né? Não, beleza, sexta-feira está chegando, sexta-feira é o dia que a gente vai comer pizza junto. Então isso tudo vai dando esse senso de ritmo, esse senso de pertencimento. E isso também é mais um benefício, ele adiciona essa noção de sazonalidade. Mas antes de falar disso, eu quero lembrar, tem algumas pesquisas que têm sido feitas que têm mostrado que mesmo as famílias que sofrem dores, se ela mantém algumas tradições, isso ajuda ela a não repetir os padrões que os pais tiveram. Por exemplo, tem um estudo muito interessante sobre famílias de alcoólatras, que foi feito o seguinte: as famílias de alcoólatras que não comiam junto à mesa e as famílias que tinham um membro alcoólatra, mas comiam junto à mesa. As famílias que tinham alcoólatras, pais alcoólatras, mas que a família tinha um momento ali que todo mundo comia junto, tem um resultado melhor com a próxima geração do que as famílias que não tinham esse momento. E se você... É tão básico isso, mas comer à mesa todo dia é uma tradição familiar. Não, aqui em casa, na família Costa, na família Moraes, na família Silva, a gente só come na mesa e sem tecnologia. Isso vira uma tradição. É algo que é passado dentro de uma vivência repetitiva e que tem um significado. Poxa, você tem um significado ali. Por quê? Porque a gente quer olhar nos olhos um do outro, a gente quer aprofundar mais e assim por diante. Então eu estava falando que a tradição também adiciona ritmo e sazonalidade à vida. Nós vivemos num mundo que é ritmado. Pega, por exemplo, as 4 estações, você tem as fases da lua, você tem ciclos que acontecem dentro da nossa própria vida. Então, quando a gente quer uma vida que é mudança o tempo todo, que eu tenho que fazer tudo, a gente começa a estressar demais com essa mudança, com essa novidade. Então você ter essas ilhas para você colocar o seu pé e falar assim, agora é o momento de meditar, agora é o momento de contemplar, agora é o momento de fazer um ritual, agora é o momento de vivenciar isso aqui junto, como a gente faz sempre. Isso dá uma noção de ritmo, isso dá uma noção de tranquilidade. Se você pegar, por exemplo, na Idade Média, olha que dado interessante. Os camponeses, embora tivessem um trabalho extremamente árduo, tinham 150 dias festivos ao longo do ano. A gente tem uma visão tão errada da Idade Média, né? A gente fala a Idade das Trevas e tal, mas a Idade Média era uma época em que as pessoas sabiam celebrar. Tinha muitas festas, muitos rituais, muitas tradições que eram vivenciadas. Muitos cantos, muitas danças de roda, muitas vezes em lugares públicos também, né? Por incrível que pareça, às vezes, hoje em dia, a gente está mais pressionado do que pessoas que trabalhavam tanto como aquela época, né? Serviços braçais, sem condições que a gente tem hoje, mas a gente não tem ritual, né? Você pode olhar assim, até na própria estética de uma casa. Quantos quadros significativos tem na sua casa? Quantas memórias da família estão em torno da sua casa? Alguma coisa foi passada de geração em geração? Você tem algum anel que pertenceu ao seu bisavô, alguma coisa desse tipo?
Não, porque a gente está vivendo cada vez uma vida de muito consumo e a gente consome tanto que os objetos perdem completamente significado, né? Muitas casas aí as pessoas trocam de móvel, trocam de decoração, né? Você não tem nem aquele pertencimento estético ali. Então é uma crise que a gente vive. E claro, aqui a gente chega num ponto que tem a ver com aquele início que a gente fez, que a tradição é fundamental para transmitir o patrimônio cultural e principalmente religioso. Aí você deve estar falando assim, André, isso está muito tradicionalista, eu sou contra o tradicionalismo. Para a gente se relacionar com Deus, a gente tem que ser super espontâneo, mas não tem como você ser 100% espontâneo, isso não existe, até porque a nossa espontaneidade não é suficiente para demonstrar o que a gente vai fazer, o que a gente deve fazer. Muitas vezes a gente precisa de entrar dentro de um ritual, entrar dentro de uma tradição para que a gente faça, fale, pense e contemple da maneira certa. Quando a gente faz uma vida assim, eu quero sempre uma novidade, a gente fica estressado nisso. Isso não dá conforto, não dá tranquilidade. Então veja, aqui a gente tem que fazer uma distinção entre tradicionalismo e tradição. Eu gosto de uma definição que eu ouvi uma vez de um pastor antigo, ele falou comigo assim, aliás foi um sermão que ele estava fazendo, ele falou assim, tradicionalismo é a fé morta dos que passaram, mas tradição é a fé viva daqueles que se passaram. Então eu não estou falando de tradicionalismo, estou falando de tradição. Então eu não sei qual tradição religiosa você pertence, mas hoje você tem uma crise que as pessoas vivenciam a religião completamente desconectado do que foi feito na religião antigamente, né? Se você é cristão, por exemplo, você canta músicas que foram cantadas pelos seus avós, pelos seus bisavós, você sabe como eles cantavam? Não, tudo tem que ser novo, tem que mudar completamente tudo e aí a gente vai perdendo essa conexão entre gerações, que é um outro ponto fundamental, a gente já está acabando aqui, fundamental para essa correlação entre a tradição e a nossa formação moral, cultural e religiosa. A tradição te ajuda a conectar famílias, conectar pessoas e ter um senso de narrativa histórica. O Bruce Feiler, no livro dele que chama The Secret of a Happy Families, né, O Segredo das Famílias Felizes, ele argumenta o seguinte, que os avós servem como, vamos dizer assim, uma âncora da humanidade. O vovô e a vovó são dignos desse título, porque pesquisas têm descoberto que crianças que têm uma conexão maior com os avós têm menos problemas emocionais e comportamentais na vida adulta. Por quê? Eu vi uma pesquisa há um tempo, né, no podcast do Michael Horton, e ele estava apresentando um autor aqui, não me lembro mais, mas ele falava que a maioria dos jovens que se desviam da igreja tinham pouca conexão com pessoas mais velhas. Olha que interessante. Então é muito importante isso, e muitas vezes a gente está privando os nossos filhos dos parentes mais velhos, né? A gente quer levar para uma viagem, um negócio mais legal, e não tem essa tradição do encontro familiar. Então tem muita coisa que a gente precisa rever. Essas conexões, elas vão nos ajudando a entender assim, não, peraí, teve um sacrifício familiar que foi feito lá atrás, meu avô, minha avó passou aqui. Então você tem essas tradições, por exemplo, uma fogueira, tal época do ano, você vai para lá, faz a fogueira, o pessoal conta história. São tradições, encontros de família. Muitas famílias têm se beneficiado muito disso. A minha família, por exemplo, tem um braço dela que tem feito esse encontro há alguns anos já. E está sendo muito bom acompanhar o movimento, porque está surgindo até livros sobre isso, sobre a família. As pessoas estão recontando as histórias. E isso vai atingir, por exemplo, as futuras gerações, porque a gente vai saber de onde a gente veio, os sacrifícios que essas famílias fizeram, né? Então essas memórias positivas, elas vão ajudar muito a tornar uma criança em um adulto mais feliz e generoso, porque generosidade está muito relacionada a isso. Quem tem senso de pertencimento é generoso. Eu vou explicar isso para você quando a gente vai falar também mais sobre essa questão das tradições e como implementá-las na sua vida e na sua família. Aqui a gente falou mais sobre o significado, os benefícios dessas tradições. A gente vai falar mais sobre como implementar e como avaliar. Eu espero que eu tenha te convencido, eu espero que você tenha revisto essa noção que você tem sobre tradições. E eu espero que você comece a pensar como que você pode estabelecer essas tradições com intencionalidade, querendo transmitir valores para os filhos de vocês, para os familiares de vocês, para os lugares, para as comunidades de fé que vocês estão. Deus abençoe vocês e até mais.